De acordo com o Conselho dos Professores de Direito Constitucional e Direito Administrativo, Ives Gandra da Silva Martins, Samanta Ribeiro Meyer Plug Marques, Adilson Abreu Dalari e Dirceu Torrecilhas Ramos, em sua atuação na epidemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro não cometeu os delitos de exercício ilegal da medicina e de perigo para a vida ou saúde de outrem. Além disso, não praticou crime contra a humanidade, nem ato de improbidade administrativa, nem falhou ao demorar a comprar a vacina da Pfizer. O parecer foi encomendado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo na casa, para subsidiar os membros da base governista que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 na elaboração de voto a ser apresentado em separado ao relatório final do grupo. No documento, os docentes apontam que nenhuma atitude de Bolsonaro configurou o crime de exercício ilegal de medicina. Aspas para um trecho. Pelo contrário, todas as manifestações e atitudes do presidente da República se pautaram em estudos científicos, no parecer 04 de 2020 do Conselho Federal de Medicina e no princípio da autonomia do médico para, no caso concreto, prescrever o medicamento que entender mais eficaz, desde que com a anuência do paciente. O nosso primeiro destaque desta sexta, a gente vai então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve, Vitor. Muito bem-vindo aí de volta à nossa companhia, né? Enquanto você foi ali, nós chegamos aos 4 milhões, passamos dos 4 milhões de inscritos e agora você merece festejar exatamente isso. Muito boa noite. Boa noite, Cristina, mais uma vez aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, já chegou com a história pronta em busca de personagens nesses depoimentos no plenário da CPI que se transformaram em máquina de moer reputações. Levaram ao plenário depoentes lá para vinganças, para tirar casquinhas, para humilhar mulheres, para humilhar pessoas, trabalhadores sérios, empresários, cumpridores dos seus deveres com a nação e com o povo e com os seus empregados, né? E foi assim a CPI. Foi muito bem escolhido o presidente da CPI, Omar Aziz, que deu conta do recado para os que sequestraram o plenário nesse G7 e acabaram dominando todos os depoimentos e decisões da CPI. Agora, no final, Renan Calheiros foi em busca exatamente de uma credibilidade que não tem o plenário da CPI e pediu ajuda. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é dirigida por um grupo de oposição ao governo, oposição ao presidente. Eu acho estranho, um órgão de classe não pode ser oposição ao governo e nem oposição. Órgão de classe é para defender a categoria. E a diretoria da OAB, o presidente e os diretores não seguem o que pensa a massa, a maioria dos advogados do Brasil. Pois bem, depois disso tudo, né, de pedir assessoria aqui, pedir ajuda ali, na tentativa de formar o que ele chama de criminologia durante todo o processo da pandemia. E aí vem o doutor Ives Gandra, um supremalista respeitadíssimo aqui em todas as áreas jurídicas, que tem um pensamento firme sobre o direito, a noção de direito, mostrando exatamente que não há crime. Agora, Renan Calheiros quer mostrar um organograma no relatório final dele, né, e que coloca o presidente Jair Bolsonaro como o grande responsável por uma cadeia, um terço de crimes que na cabeça dele teriam sido praticados. Mas eu vou aqui antecipar os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu durante essa pandemia. Em primeiro lugar, ele se preocupou com a economia do país e disse, gente, não é para fechar tudo, né? Foi o que ele falou. Fecharam e levaram pessoas aí que trabalham, principalmente os autônomos, a passar dificuldades, muitas dificuldades. Quem tem salário no serviço público ou com estabilidade, tudo bem. Foi para casa, para a beira da piscina, tomar uma cervejinha, já que a venda, o consumo de cerveja subiu muito e delivery, né? Agora, quem é autônomo, quem trabalha no dia a dia, ficou desempregado e ficou sem possibilidade de faturamento. Este foi o primeiro crime do presidente Jair Bolsonaro. Ele tentou evitar esse fechamento. Aí o segundo crime foi perceber esse mal que estava causando
Ele, então, criou o salário emergencial. Essa renda emergencial salvou muita gente. É pouco, como disseram alguns senadores, mas é porque aqui em Brasília se perde a noção da realidade. R$ 600 pode ser um nada para quem recebe 100 mil, 300 mil, mas para quem está precisando, para quem tem necessidade, é sim um bom dinheiro, pelo menos para manutenção. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tentou encontrar remédios para a pandemia, para o vírus, para a Covid-19. Aí disseram, não, isso aí é curandeirismo. Qual o crime dele? De tentar encontrar um remédio. Tudo tem remédio na vida. Quem atire a primeira pedra, quem nunca tomou uma água com açúcar ou deu água com açúcar para alguém que estava passando mal e não tinha nada ali na mão, dá uma água com açúcar. Esse cuidar é muito importante. E cientificamente o efeito placebo é confirmado. O efeito placebo cura. Esse foi outro crime. Qual o crime aí do presidente Jair Bolsonaro? Encontrar e procurar uma cura para a Covid. E não dizer, fique em casa quando a respiração acabar, procure um hospital. E, por fim, o presidente Jair Bolsonaro cometeu outro crime, e esse é grave. Ele mandou 60 bilhões de reais para os governadores e prefeitos. 60 bilhões de reais. E liberou recursos, continua. As emendas de orçamento estão indo para oposição e governo. E fortaleceram governadores que falam mal do presidente, né? Então, é outro crime muito grave. Sabe por quê? Os governadores receberam dinheiro, muitos receberam mais dinheiro do que receberiam sem a pandemia. E eles acabaram se fortalecendo e estão agora contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, por que o Renan Calheiros não coloca exatamente essa história, o efeito da pandemia na vida do brasileiro, no relatório final dele? Porque esse G7, esse grupo de 7, de 11 integrantes da CPI, se uniu para sequestrar o plenário. Todas as decisões são tomadas no apartamento do presidente, senador Omar Aziz, e vai ao plenário apenas para referendar. Dia 19, esse relatório esquisito com organograma falso será apresentado e deve ser aprovado dia 20. Agora, eu quero ver o resultado dessa CPI passar pelo crivo da justiça, ou seja, primeiro o Ministério Público, porque CPI não indicia ninguém, não indicia e nem processa, pede ao Ministério Público, sugere que indicie fulano. Quer dizer, é uma máquina de moer reputações que terá um relatório falso e, mais do que isso, aprovado por esse tal de G7.